Olá, meus amigos, Deus abençoe todos. Que o Espírito Santo venha sobre todos os que estão em busca de viver na justiça, em busca de viver fazendo o bem para o seu semelhante, em busca de agradar a Deus sobre todas as coisas. Quando uma pessoa tem esse desejo, esse sentimento, ainda que ela nem possa fazer muita coisa por outras pessoas, ainda assim ela, poxa, eu queria ajudar. Isso já é uma grande qualidade diante de Deus. Porque Deus analisa o nosso coração, as profundezas da nossa alma. Ele conhece toda a nossa vida, o nosso passado, presente, futuro, nossos pensamentos, nossas imaginações, nossos sonhos, nossos erros, nossos pecados. Ele sabe tudo, tudo, não há nada, absolutamente nada que ele não esteja sabendo com respeito a cada pessoa neste mundo. Por isso que ele sofre. Por isso que Davi diz, Deus é sofredor. Realmente, ele é sofredor, ele sofre. Ele sofre porque sabe o que nós humanos estamos passando, dos nossos sofrimentos, das nossas desventuras. Ele sabe. E o pior, ele sabe que pode ajudar, mas não pode ao mesmo tempo, porque não tem a permissão da pessoa. Ele quando criou o ser humano, ele lhe deu o livre arbítrio. Quer dizer, a pessoa tem liberdade para escolher entre o obedecer à sua palavra ou desobedecer à sua palavra. Então, quando a pessoa é insistente, é teimosa, insistente no erro, o que Deus, pode fazer? Você que tem filhos ou filho, você sofre, não é verdade? Quando vê um filho, uma filha desviando ou desviado do caminho do bem, não é verdade? E o que você pode fazer? A pergunta é, o que você pode fazer? Você vai dizer, não posso fazer nada. Por quê? Porque aquela criatura é livre, ela é maior de idade. E às vezes nem é maior de idade, mas já se acha adulta. E faz e quer fazer o que bem entende, porque acha que sabe alguma coisa. Então, Deus conhece cada um de nós, as intenções do nosso coração, as inclinações da nossa alma. Se a nossa alma se inclina para o bem, chama a atenção de Deus. Se a nossa alma se inclina para o mal, Deus não pode fazer nada. Então, quando nós lemos os Salmos, especialmente esse Salmo 37, nós estamos lendo e meditando, porque ele nos ensina como agradar a Deus e como desagradar a Deus. Você aqui tem duas opções, a opção do bem e a opção do mal. Por exemplo, ele começa dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Quer dizer,
Deus está falando, olha, não fique aborrecido, não fique irado, porque os malfeitores estão se dando bem. Eles estão se dando bem por enquanto. Não preste atenção neles, olhe para si, cuide de si. Se você cuidar de si, você vai estar fazendo muito, porque você vai procurar fazer o que é certo. Ele diz, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenhas. Deixa eles. Eles vão dar conta. Eles já estão sofrendo. Eles estão sofrendo. É que a gente não vê. O próprio Deus já diz lá, em Isaías 48, versículo 22, os ímpios não têm paz. Eles não têm paz. E às vezes você fica com inveja de uma pessoa que não tem paz, porque ela está se dando bem fisicamente, materialmente falando. Ela está roubando, está mentindo, está enganando, ela está se fazendo às custas dos outros. Mas elas não têm paz. Todo o dinheiro, tudo que elas têm construído, conquistado, é sem paz. E um dia, cedo ou tarde, a casa cai. Não tenha dúvida disso. Está escrito isso. É impossível o injusto se dar bem neste mundo. É impossível os ímpios serem felizes. É impossível eles viverem na luxúria, no pecado e se dar bem. É impossível. E às vezes a pessoa fica com inveja de uma pessoa que está atolada na iniquidade, que não tem paz, que dorme à base de psicotrópicos, sonoríferos. É ou não é? Então não tenhas invejas. Então nós estamos começando o jejum de Daniel hoje. Comece a fazer o bem, minha amiga e meu amigo. Comece a fazer o bem. Comece a fazer o bem a si própria, a si próprio. Isso. Por exemplo, se você vê uma pessoa necessitada e você pode ajudar, faça isso. Você estará fazendo bem e você vai se sentir bem, porque quem dá, recebe. Então, faça o bem a partir de hoje. Não faça o jejum de Daniel, digamos assim, você faz um jejum de informações seculares. Internet, entretenimento, esporte, etc, etc, etc. E salvo, claro, aqueles que trabalham. Por exemplo, você trabalha no jornalismo, então você tem que ter informações, você vai buscar informações. Então, não há como você, no seu trabalho, você fazer o jejum de Daniel, mas você, saindo do trabalho, você começa o seu jejum. Começa a mergulhar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, nos alertas de Deus. Então, comece fazendo o bem a partir de agora. Comece perdoando, por exemplo. De repente você é aquela pessoa que tem mágoa de alguém. E eu pergunto, o que adianta você fazer um jejum com mágoa no coração? Vai adiantar alguma coisa? Eu pergunto, vai adiantar alguma coisa? Você faz o jejum de Daniel, mas com mágoa no coração. Não vai resolver, não vai ter nenhum sucesso. Zero. Não vai ter nenhum sucesso.
que adianta você fazer o jejum de Daniel, ficar sem informações seculares, ou mesmo até o jejum físico? Não é o caso desse jejum de Daniel. Esse jejum é o jejum mais difícil, porque você se abstém de informações, qualquer informação secular. Você se abstém de estar no meio de grupinhos que ficam falando abobrinhas. Você se abstém de uma vida social para viver uma vida só. Viver uns momentos sós, você e Deus. Seus pensamentos 100% focados na sua palavra. Então, primeiro mandamento, digamos, desse jejum de Daniel, não fique com inveja de ninguém, dos malfeitores. Nem pense nisso. Olhe para si. Avalie-se a si mesma e comece a fazer o que é certo. Comece a fazer o que é certo. Olha só. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados. Serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Está escrito. Está determinado isso. Ninguém pode mudar isso aqui. Cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí vem a palavra para o fiel. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Confia. Confia no Senhor. Confiança é uma coisa que você, ao fazê-la, vai ter que sacrificar. Vai ter que sacrificar suas vontades, seus desejos de tomar logo a decisão. Não é querer resolver logo o problema. Quando você confia em Deus, você espera, você aguarda que Ele vai vir ao seu encontro. Confia no Senhor e faze o bem. Então, qualquer pessoa que você encontrar no dia de hoje, que está precisando, está necessitando de uma ajuda, de um auxílio, de uma mão amiga, e você pode ajudar, então estenda a sua mão. Se você não puder, pelo menos ore por ela. Oh, meu Deus, envie uma pessoa que pode ajudar essa pessoa. Não é? Então, faze o bem. Aí diz assim: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer, não vai faltar nada. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Você sabe que nada mais agrada a Deus do que a crença nele, sabia? Você sabia disso? Nada mais agrada a Deus do que a fé nele. Você depositar a fé nele e esperar nele. Porque os heróis da fé, mesmo sendo falhos, todos nós somos falhos. Ninguém é perfeito aqui na Terra. Nunca houve ninguém perfeito, salvo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era perfeito. Mas todos os demais eram falhos. Todos eram falhos. Até mesmo Abraão, que foi chamado de amigo de Deus, ele falhou. Ele falhou. Na hora que ele desceu para o Egito, por livre e espontânea vontade, o faraó pegou a mulher dele para levar para o meu harém. E ela ficou lá no harém do faraó. E Abraão ficou do lado de fora, indignado, revoltado, querendo fazer alguma coisa, mas não podia fazer nada porque era o faraó, era o rei. Então, Abraão falhou descendo para o Egito. Não deveria ter ido para o Egito. Isso significa que
por exemplo, você foi convidada para uma festa. Você foi convidado para uma festa onde vai ter muitos amigos, conhecidos, bebida, comida, etc. Então, se você vai nessa festa fazendo o jejum de Daniel, é claro, é óbvio que ali você vai errar, você com certeza... Como é que você vai estar pensando em Deus numa festa? Então, o melhor é não descer para o Egito. Preste atenção, eu aqui não quero ditar normas para ninguém, porque eu não me sujeito a normas de ninguém, de homem nenhum. Eu me sujeito à disciplina, à ordem divina, à palavra de Deus. Mas se você descer no Egito, o seu jejum vai ficar comprometido, com certeza. É ou não é? Abraão falhou. Depois ele disse lá para o rei, olha, é que ela é a minha esposa. Quer dizer, ela era minha irmã, mas também é minha esposa. Irmã por parte de pai e esposa. Quer dizer, Abraão falou uma meia mentira, que é uma meia verdade, que era meia mentira. Então ele falhou, ele errou. Então, todos nós falhamos. Mas se você puder evitar descer no Egito, ainda que o Egito tenha muita comida, muita bebida, muita diversão, se você conseguir abrir mão disso, o seu jejum vai estar mais concentrado, mais dedicado. Deus vai ver, com certeza, as suas intenções. Você quer realmente receber o Espírito dele. Você paga o preço por isso. É claro que quando a pessoa, mas começa a se excusar, poxa, eu não posso. Não, você pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Só depende de você. Inclusive, você pode até transgredir uma coisa que você determinou fazer, que é o jejum de Daniel. Então, você tem liberdade. Agora, pensa bem se vale a pena você falhar no meio desse caminho. Mas Deus me perdoa? Perdoa. Sim, claro que Ele perdoa. Claro que Ele perdoa. Mas se você falhar agora, hoje, amanhã o diabo vai apresentar mais uma coisinha e você vai falhar outra vez. Aí você vai dizer, não vou fazer mais jejum não, porque eu falhei já. É isso que vai dar. Então o melhor é você ser duro consigo mesmo. Ninguém é obrigado. Nós estamos passando para as pessoas uma dica, um conselho para que elas possam receber o Espírito Santo. Porque uma vez que a pessoa começa o jejum de Daniel, determinada a abrir mão do que normalmente não abriria, puxa vida, ela vai até o fim com fidelidade. Deus vê esse esforço, porque realmente é um esforço sobrenatural. Porque você deixa de ouvir fofocas e lero-lero e o glamour da sociedade. Deixa de ver coisas que não tem nada a ver com o seu jejum. Mas você pode ter certeza que Deus estará vendo o seu esforço. É isso. O objetivo é isso. Deus vai ver o seu esforço. Vai ver a sua fé, sua confiança. E então, Ele vai contemplar você com o Espírito Santo, porque você está agindo pela fé. Então, diz ainda,
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Quer dizer, ele vai completar esse caminho. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele fará da sua vida uma vida diferente. Uma vida diferente. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Quer dizer, a tua justiça vai ser como a luz, brilhando, e todos verão. E o juízo como o meio-dia, o dia claro. Você não tem que fugir, esconder-se dos seus pecados, nada, porque não vai tê-lo. Não vai tê-los. Você está andando na fé, vivendo na fé, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Descansa no Senhor e espera nele, tá vendo? Aqui, Davi repete, de um jeito ou de outro, tudo que nós temos que fazer no jejum de Daniel. Descansa no Senhor, espera nele. Não, aí, olha só, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha só que coisa forte. Está repetindo. O primeiro verso, ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Aqui é a mesma coisa. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa os seus intentos maus. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então você faz o jejum de Daniel, fazendo bem para os outros, você estará fazendo bem para si próprio. E no que você faz o bem, você fica estimulado a fazer mais bem. Você vai fazer o bem para outras pessoas. Obviamente que isso vai lhe trazer um prazer muito grande, porque você está dando, você está oferecendo o melhor de si e Deus está vendo, que é como você. Se um mendigo ou um morador de rua lhe pede um pedaço de pão e você dá um sanduíche, Deus está vendo. De repente, aquele morador de rua está disfarçado na pessoa. Jesus está disfarçado nele, né? E é verdade. É verdade. De repente, ele está se fazendo de morador de rua só para provar você. E se você faz isso para uma pessoa que ninguém quer, que todos desprezam, você estará fazendo para Deus. Jesus falou isso, ó, quando fizeres isto, quando visitares o enfermo, quando visitares a prisão, os presos, foi a mim que fizeste. Então Jesus também é representado por aqueles que estão enjaulados, aprisionados, doentes, enfermos, etc., necessitados, estão esperando uma mão amiga. Faça o bem hoje para alguém, amanhã você vai fazer melhor. E depois de amanhã você vai fazer ainda melhor.
E fazendo assim, a cada dia, você estará praticando a sua fé inteligente. Porque a fé inteligente é essa. Você dá e dá e dá. E quanto mais você se entrega, se dá em favor do seu semelhante, mais Deus abençoa você. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, é assim que acontece. Com licença. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o caráter dela é esse, é fonte, é ser fonte, está sempre dando, sempre jorrando. Ela está sempre dando. Por quê? Porque é a natureza dela. A natureza dela é a natureza divina, é a natureza do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, que é o Espírito Santo, se fará nele uma fonte. Uma fonte. Então, comece o jejum, minha amiga, fazendo bem. Pode ter certeza que Deus vai mandar alguém para testar se você realmente quer o Espírito Santo. Ele vai mandar. Ele vai oferecer. Claro, se você não tem condições de ajudar, você não tem. Se você tem. Você pode ajudar, você ajuda. Se você não tem, você não pode ajudar. Não tem como dar. Mas se ele mandar alguém para você ajudar, é porque você vai ter condições de ajudar. Então, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Olha só o que está já profetizado, determinado para os malfeitores. Malfeitor é aquela pessoa que faz o mal. Malfeitor é a pessoa que faz o mal. Benfeitor é a pessoa que faz o bem. Você é um malfeitor ou um benfeitor? Eu sou um malfeitor ou um benfeitor. Não tem mais ou menos, ou é ou não é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala sobre Lúcifer. Você sabe da história. Lúcifer era um anjo de luz, foi criado com sabedoria. Deus lhe deu sabedoria, beleza. Deus lhe deu tudo. Ele era um ícone, um líder nos céus. Deus o criou com perfeição. Ele foi perfeito. Só que ele almejou ser igual a Deus. Ele almejou o trono de Deus, o trono do reino de Deus. E como ele não pôde concretizar o seu plano, o que ele fez? Ele criou o reino das trevas, o reino do mal, um reino que contrariava tudo que Deus fazia. Ele queria ser o rei, não importa se fosse do bem ou do mal. E assim nasceu Lúcifer, Satanás. Então, quando você encontra pessoas malfeitoras, essas pessoas são filhas do diabo. Porque elas querem fazer o mal, são pessoas do mal. Quando você encontra pessoas benfeitoras, pessoas boas, pode não ser nem religiosa, pode não ter, às vezes, nem fé em Deus, mas elas querem fazer o bem. Isso agrada a Deus. E Deus vai lhes dar oportunidade para serem salvas. Mas o fato é que você avalia, presta atenção,
Sempre, 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 sempre haverá o malfeitor e o benfeitor. O benfeitor está sempre querendo fazer o bem. O malfeitor está sempre querendo fazer o mal. E isso é inquestionável. Se a pessoa crê, se ela não crê, não interessa. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. No mundo que estamos vivendo, um mundo de guerras, de cobiças, de maldade, perversidade, crueldade, é o mundo do malfeitor, que é o diabo. E quem ama o mundo, o amor do Pai, do benfeitor, não está nele. Quem ama o mundo, ama o malfeitor. Os malfeitos que o malfeitor faz. Ama o que é ruim. Então, se você quer ter o espírito do benfeitor para ser uma pessoa boa, fazer o bem, então você tem que mostrar, provar para si mesmo, sobretudo para Deus, que você quer isso. Faz isso. Porque o ímpio não existirá. Está aqui escrito, olha, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. Aleluia. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que bacana, que coisa maravilhosa. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Aí diz aqui o texto, o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha só, eu penso aqui com vocês, lembrando assim, trazendo a memória, com licença. Eu tinha um parente muito mulherengo. E ele era todo posudo. Ele era petulante. A forma de ser. Porque ele se gabava de ter muitas mulheres. De viver uma vida completamente contrária ao que é certo, justo, correto. Esse parente, quando perdeu a sua esposa, que era dedicada, mesmo sabendo que ele era um mau marido, mas ela era dedicada, porque foi isso que ela havia aprendido dos seus pais. Ela se manteve firme e tal. Ela morreu. E ele ficou vivo. Mas ele perdeu completamente a noção das coisas. Ele veio mais tarde contrair um câncer e aos pouquinhos, o câncer foi destruindo todo o seu interior. E ele morreu de forma lastimável, dolorosa, a morte dele. Mas ele era um homem assim, onde chegava, atraente, e se gabava, e achava o tal. Onde está ele? Morreu. Acabou. Eu falo isso porque eu vi, eu conheci, parente. Quer dizer, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes.
o Senhor se rirá dele. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. E chegou o dia desse homem. Que Deus, nós oramos para que ele fosse salvo, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Minha amiga, meu amigo, vale a pena você andar do lado dos benfeitores. Porque se você for para o lado dos malfeitores, vai chegar o momento em que Deus se rirá, porque vai chegando o seu dia. Aqui escrito: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Deus abençoe você. Nesse primeiro dia do jejum de Daniel, que ele te dê força, que ele venha lhe capacitar para que você vença o mal fazendo o bem. Vença o mal fazendo o bem. Não importa quem. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.